Olá pessoal, então hoje eu vou trazer para vocês uma discussão, um debate aqui relacionado à filosofia de Nietzsche, né, que se fundamenta na ética. Então Nietzsche vai aí fazendo uma crítica ao cristianismo, né? Então é uma aula importante. Vou aqui expor os conceitos básicos, né, sem muita profundidade, porque é um vídeo pequeno e também tem que ser colocado de uma forma clara para que as pessoas que não têm contato com a filosofia compreendam, né? Então veja bem, nós vamos trabalhar os conceitos contidos aqui no Assim Falava Zaratustra, né? Uma obra-prima de Nietzsche. E também eu indico para vocês Osho, filósofo indiano Osho, que escreveu esse maravilhoso livro Tornar-se Quem Você É. E esse livro de Osho, sensacional, é uma explicação do Assim Falava Zaratustra. Então são os dois livros que eu indico para vocês. E também vou usar também a leitura do livro Nietzsche e a Filosofia, escrito por Deleuze, né? Foi um livro que não tem no Brasil, um livro que eu comprei de Portugal, na época que eu era estudante de filosofia, que eu estava construindo o meu TCC, então eu precisei comprar esse livro em Portugal, pela editora Cultura, né? E também vou usar também alguns pontos desse livro aqui, né, desse manual 50 autores chaves de filosofia, um excelente livro que eu uso para preparar as minhas aulas, né? E também vou usar alguns conceitos, né, do anticristo, do Nietzsche, e também da genealogia da moral do Nietzsche, que está aqui atrás na minha pequena biblioteca. Então, para adentrarmos dentro dessa questão da filosofia nietzschiana, nós precisamos compreender alguns conceitos de Nietzsche, né? Então Nietzsche ele trabalha com um conceito chave, que seria a vontade de potência. Então, segundo Nietzsche, a vontade de potência ela possui duas qualidades, a força ativa e a força reativa. E a negação da vida, a vontade de potência negando a vida, seria uma inversão dessas forças. Ou seja, quando a força, a vontade de potência, a qualidade da vontade de potência ativa começa a ser subjugada pelas forças reativas, ou seja, quando as forças reativas controlam, né? Então a vontade de potência ela passa a criar valores com base no ódio e no ressentimento, e aí esses valores vão negar a vida. Então Nietzsche ele fala, né, que a moral dos escravos ela nasce do ressentimento dos fracos contra os fortes, e a origem desse ressentimento está em algo imoral para a própria moral dos escravos, que é o ódio. Então Nietzsche trabalha aí com essa ideia. Então, o que seria fraco e forte? Temos que tomar cuidado aí para não entender aí de forma de senso, como o senso comum entende aí fraco e forte. Então, fraco para o Nietzsche seria o decadente, o vil, né? A ralé. Então, os fracos seriam aquelas pessoas passivas, né? Alienadas, que a vontade de potência age neles de forma negativa, criando valores que negam a vida. E o forte seria aquele sujeito que possui a vontade de potência afirmativa, positiva e criativa. Então são aqueles sujeitos que superam a si mesmos. São aqueles sujeitos que governam a si mesmo. Aquele sujeito livre, que possui a liberdade. Causa interna das suas próprias ações. Ele não é movido por a moral dos ressentidos, né, que é a moral de rebanho, a moral dos escravos. Por esses valores colocados como valores universais e que tem que ser seguido por todos, né? Como o cristianismo faz, né? Ele chega numa cultura, ele destrói os valores, ele impõe os seus valores e destruindo os valores de determinado povo, determinada cultura. Ele tentou fazer isso na Índia, né? Quando a Inglaterra dominou lá a Índia, e em outros países também, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, que colocaram o cristianismo como
religião universal, e aí impondo os valores do cristianismo como verdadeiros e destruindo os valores dos nativos que viviam aqui no Brasil, que até hoje acontece isso. Então é nesse sentido. Outra coisa que nós temos que também entender de Nietzsche é o niilismo, né? O que seria o niilismo? O niilismo é a ausência de sentido, é a negação da própria vida. Então, para Nietzsche há 3 tipos de niilismo, e um outro quarto que foi colocado pelo filósofo Deleuze, o filósofo francês Gilles Deleuze, né? Um excelente filósofo aí, complexo, é difícil de entender, mas esse livro aqui do Nietzsche e Filosofia, ele é maravilhoso. Ele vai colocar de uma forma interessante aí o que seria esse niilismo reativo. Então vamos lá, vamos dar uma explicada aí que é a questão do niilismo para a gente entender como que essa vontade de potência ela vai se tornando negativa, né? Negadora da vida. Então veja bem, o niilismo, o primeiro tipo de niilismo, ele nasce com a moral socrática, né? Por quê? Inicia isso aí com a moral socrática judaica cristã, né? Que Nietzsche usa esse termo. Mas por que Nietzsche coloca Sócrates aí nesse rolo? Porque foi a partir de Sócrates, lembra que na história da filosofia, os pré-socráticos lidavam com a questão da origem da physis, da origem da natureza. Eram cientistas, filósofos que buscavam entender o que deu origem à natureza, né? E aí tem várias concepções, Heráclito, Parmênides, né, Tales de Mileto, etc. Só que a partir de Sócrates muda o paradigma, né? Aí Sócrates coloca, né, com todo respeito a Sócrates, né, que nós não devemos condenar tudo de Sócrates, porque Sócrates também é excelente, um filósofo excelente. Aí a concepção do Nietzsche coloca que foi com Sócrates que a razão começou a ser predominante, a razão começou a criar esses valores reativos, foi no sentido da razão subjugar as paixões e os instintos da natureza humana. Então Nietzsche ele vai fazer essa crítica a Sócrates. E o judaísmo cristão, a moral judaica cristã, ela nasce do negativo, né? Ela nasce do niilismo negativo. Por quê? Porque Nietzsche fala que se nega o mundo da natureza, se nega o corpo é colocado como algo sujo, algo antinatural, algo que nós temos que abandonar e no lugar a gente deve buscar um paraíso, um mundo fora disso, né? Então Nietzsche critica isso, então que o niilismo negativo é isso, a negação do mundo da natureza em prol de um mundo metafísico que o homem não conhece, desconhece. E acaba sendo esses valores que afirmam essa moral nascida do niilismo negativo, acabam afirmando que os interesses da classe dos sacerdotes, né, que são homens fracos, na visão de Nietzsche, que querem subjugar os fortes, os livres, os que são senhores de si mesmos, os aristocráticos, né, que são os sujeitos que têm a nobre moral. E aí o Nietzsche vai sentar a lenha, né, no cristianismo, no anticristo, ele detona, né, o cristianismo, que fique claro que Nietzsche detona o cristianismo e o apóstolo Paulo, que segundo ele foi o que deu essa filosofia, essa teologia aí, o cristianismo. Mas ele não faz a crítica ao Cristo, ao Jesus. Para ele, Jesus é um santo anarquista e também ele é um Buda da Galileia. Jesus, então, que esse cristianismo, segundo Nietzsche, no anticristo, nada tem a ver com a ação, né, com a atitude de Jesus. Jesus, no caso, seria até um afirmador da vida, né? Ele estaria dentro não de um niilismo ativo, mas de um niilismo passivo, que é típico do budismo, que é o segundo tipo de niilismo. Então, o niilismo passivo seria próprio do budismo. Aliás, Nietzsche faz até um elogio ao budismo, né? Então, o budismo seria um niilismo passivo, porque ele nega todos esses valores da sociedade, né? Como ilusão, o mundo como ilusão, mas por meio da meditação, da passividade, ele desconstrói esses valores, né? E o Nietzsche coloca o terceiro nível de niilismo, que seria o niilismo do homem do rebelde, daquele que nega, né, a moral dos escravos e passa agora a combatê-la dentro de si mesmo, desconstruindo essa moral que foi interiorizada dentro
da sua psique, e agora ele desconstrói isso, ao mesmo tempo que ele constrói a liberdade, preparando o caminho para a construção de novos valores para afirmar a si mesmo, né? Para afirmar o que ele realmente é. Então, estão aí os três tipos de niilismo que Nietzsche coloca em seus livros, mas tem um quarto tipo de niilismo, que é o que Deleuze coloca, né? Que está nas entrelinhas no que Nietzsche fala, mas Deleuze ele vai trazer para nós. Então, o tipo de niilismo reativo, ele nasce com a morte de Deus, né? Quando é anunciada a morte de Deus, quando surge na ciência, né? O sistema após a Revolução Industrial, aquela questão toda ali, né? Que nasce ali, a ciência tem um poder, né, grande, e aí Nietzsche vai fazer aí vai enquadrar aí dentro do niilismo reativo o marxismo, por exemplo, né? O anarquismo de Bakunin, de Proudhon, de Malatesta e outros. Então, para Nietzsche, essa. E também tem a ciência que também mata Deus, né? A ciência materialista, que também poderia ser enquadrada dentro desse niilismo reativo. E o sistema político, por exemplo, econômico e político, que é o capitalismo, ele está enquadrado dentro do niilismo negativo e não do reativo. Por quê? Porque ele encontra seu fundamento, sua base nos valores reativos da moral dos escravos, do cristianismo. Se nós fizermos uma, Max Weber até vai trabalhar isso, né? O capitalismo, o cristianismo em si, né? Principalmente o cristianismo que nasce com a reforma protestante, ele vai dar as bases, né? Ele vai fundamentar, né? O capitalismo, vamos dizer assim, né? Hoje não é bem assim, mas a coisa iniciou assim. Então, o niilismo, esse tipo de política também, esquerda e direita, estão dentro dessa visão que nós estamos falando sobre as diferenças do niilismo. Da esquerda seria o niilismo reativo e os da direita o niilismo negativo, porque estão aí fundamentados na religião, na moral cristã judaica, né? E nós vimos isso claramente nas nossas disputas políticas que nós temos hoje no Brasil. Então, tanto o niilismo reativo, a política reativa do niilismo reativo, ela é movida pelo ódio, pelo ressentimento contra a classe burguesa, né? Ela quer destruir a classe burguesa, ela quer acabar com a classe burguesa, porque no fundo, como são reativos, é o ódio que está imperando, é o ressentimento que está imperando, e também os burgueses, né, os defensores dos ideais da burguesia, que seriam a ideologia liberal, a ideologia que sustenta e fundamenta o viés da política que se chama de direita. Também tem o ódio, né? Tem o ódio e o ressentimento com todos aqueles que combatem o sistema, né? Os valores que sustentam o sistema político e religioso deles. Então, eles possuem esse ódio um contra o outro, um ódio recíproco, né? Mas porque ambos são negativos, ambos são niilistas, né? Um niilista negativo e o outro reativo, e aí o combate dessas duas ideologias, né? Esquerda e direita, também na visão de Nietzsche. Nietzsche não trata disso, mas nós podemos fazer essa leitura. Na visão de Nietzsche, politicamente falando, nenhuma das duas estão certas. Por quê? Porque não são valores políticos que nascem da vontade de potência afirmadora da vida. São valores reativos que procuram negar a vida, né? Isso é fácil de perceber, né? Então, levando para o lado do niilismo ativo, o modelo político, por exemplo, que poderia surgir aí de uma afirmação de vida, ele passaria por 3 estágios, como o Zaratustra coloca aí na questão da transformação do ser humano, da consciência do ser humano. Então, daqui a pouco eu falo para vocês quais são esses 3 estágios. Então, mas só para fechar essa questão da política aí, dentro dessa perspectiva do niilismo. Então, essa política reativa, ela é os 2 tipos de niilismo, né? Que um tem um ódio contra o outro, mas porém nós podemos, por meio da vontade de potência afirmadora da vida, podemos criar novos valores políticos que tragam para a humanidade
a afirmação dessa humanidade, né? Para que traga valores de justiça, de amor, de altruísmo, de valores que realmente afirmam a vida. Então nós poderíamos formar uma sociedade justa, uma sociedade que traga os meios, né? Os meios pelos culturais, econômicos, pelos quais o ser humano possa se realizar nesse sentido nietzschiano de ser o super-homem. Então, nós precisaríamos de uma política, então, de um conjunto de valores que fundamentasse um sistema político afirmador da vida. Né? Nós não temos isso. Então, é uma ideia muito interessante. O Osho, o filósofo indiano Osho, como ele era metafísico, espiritualista, ele consegue chegar nessa ideia da política além do bem e do mal, na política nascida da vontade de potência afirmadora da vida. Quando ele faz a proposta das suas comunas, né? Quando ele traz para nós, nos seus livros, ele vai falar de um tipo de anarquismo, diferente do anarquismo reativo, né? Fundamentado nas ideias dos filósofos, aí Bakunin, Malatesta, Proudhon e outros. Então, o anarquismo proposto por Osho é um anarquismo fundamentado na vontade de potência afirmadora da vida, criativo, né? Então, onde o espiritual não é negado. Então, não pode se falar de niilismo nem reativo, esse anarquismo, porque o espírito não é negado e o corpo também não é negado. Então ele não está ligado nem com o negativo, com o niilismo negativo, porque o niilismo negativo ele nega a natureza, ele nega o corpo. Né? E nem com o niilismo reativo, o anarquismo do niilismo negativo que nega o aspecto espiritual do ser humano, né? Quando fala a morte de Deus, então o Nietzsche usa essa frase para mostrar isso, a morte de Deus. Então mata-se o aspecto espiritual do homem, né? E isso aí é uma visão, uma interpretação a partir de Osho, que o Nietzsche, na verdade, ele tem uma postura de ateu, né? Mas não é por isso que vai se negar o que ele falou e podemos ter uma leitura muito boa dentro da visão nietzschiana sobre essa questão. E o Osho teve isso, né? Então o anarquismo, o sistema político proposto por Osho, ele está além do bem e do mal porque ele está fora do niilismo negativo e está fora do niilismo reativo. Ele é um sistema, né? Apesar de ser um sistema que combateu diretamente os valores do capitalismo dentro do próprio sistema dos Estados Unidos. Nós temos a história do Osho aí, né? Que tinha uma comuna que teve uma grande expressão lá nos Estados Unidos, e nesse período, então, o Osho estava vivendo o niilismo, o anarquismo proposto por Osho estava dentro do niilismo ativo, né? Que é o niilismo que constrói a liberdade. Né, constrói a liberdade primeiro, que é o aspecto do leão de Zaratustra, que constrói a liberdade, que nega o dragão do tu deves, né, da moral dos escravos, que impõe valores universais que devem ser seguidos por todos, né, coloca a humanidade igualzinha, né, sem diferença nenhuma, isso não existe. Então o Osho, ele propõe, ele é excelente porque ele tem essa ideia, ele capta essa ideia, então ele vai trabalhar nesse sentido. Então vamos lá. Então no Zaratustra, Osho, desculpa, Nietzsche vai colocar aí que há, no comecinho do capítulo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que depois do capítulo 10, o discurso de Zaratustra, né? Das três transformações, também conhecido como as três metamorfoses do espírito, e Osho chama também as três transformações da consciência, os 3 graus da consciência. Então, primeiramente nós temos 4 símbolos. Um é o dragão do tu deves, que Nietzsche chama do tu deves, talvez aí criticando a moral kantiana, né? Que a moral kantiana, o dever cumpre aí um papel importante, é um imperativo categórico. E nós temos o símbolo do camelo, o símbolo do leão e o símbolo de uma criança. Né? Então, o dragão, segundo o livro, ele é um dragão, grande dragão, e ele tem várias escamas brilhosas, né, de um dourado brilhoso, e cada escama tem um valor ali, né, escrito. Por isso que ele é chamado dragão do Tudé, porque são valores universais nos quais nós devemos seguir. Né?
São valores universais que devemos seguir. Então, por isso que é o dragão do tu deves. E esse dragão impõe, então, essa moral, né, judaica cristã sobre a humanidade, com o intuito de moldar as consciências, né, e de moldar as consciências e fundamentar o comportamento do ser humano, de toda a sociedade. Então, Nietzsche usa esse dragão para representar a moral dos escravos, né, o poder, né, dessa moral dos escravos. Talvez ele tenha buscado na Bíblia, né, no Apocalipse. E o outro símbolo seria o camelo, que é o símbolo do homem, do reativo, né? Do sujeito reativo, seja ele reativo, do niilismo reativo ou do niilismo negativo. Então, esse camelo, ele representa o niilismo negativo e o niilismo reativo, os dois tipos de sujeito. Tá? Então, é o sujeito que é feliz em servir às ordens do sistema, é feliz em trabalhar, é subserviente ao sistema, ele segue as regras e as normas e até defende, né? Defende o sistema, e ele carrega o fardo, né? De toda essa moral em cima de si. E ele faz isso feliz, ele é incapaz de dizer não ao dragão do tu deves, ao sistema. Ele não diz não, ele só diz sim. E aí vai chegar no momento que ele, no deserto, né, porque o camelo é um animal do deserto, carregando o seu fardo, ele acorda. E nesse momento que ele acorda, ele se transforma num leão. E esse leão é um momento quando o espírito, a nossa consciência, ela acorda. Né? E aí nasce o rebelde que vai aplicar o niilismo ativo, desconstruindo toda a sujeira que o camelo fez, ou seja, desconstruindo todos aqueles valores que negam a vida, que foram interiorizados em forma de moral dentro dele, né? Seria aí o superego do Freud, né? E aí esse leão vai trabalhar no deserto, ele é o senhor, representa o rebelde, né? O sujeito que é rebelde, que não mais se enquadra dentro do sistema e que combate o sistema. Né? Porque o niilismo é ativo, porque ele desconstrói, combate mesmo o sistema, e ele diz não ao dragão do tu deves. Ele combate o dragão do tu deves, e ele afirma a si mesmo, e ele constrói nessa afirmação de si mesmo a liberdade dele. Né? O sujeito constrói, a partir do momento que ele nega tudo isso, nega a moral dos escravos que está interiorizada dentro dele, ele vai criando a liberdade, que é o elemento essencial para a criação de novos valores, que vai acontecer na terceira transformação, que é a criança. Então, o leão, ele é o símbolo da consciência rebelde. Ele é o símbolo daquela consciência que não aceita mais os valores impostos pela sociedade. Né? Valores que querem manter a coesão da sociedade. Valores que não servem para que eles afirmem a si mesmo, afirmem o que ele é. São valores que moldam nele uma consciência que não é a dele, né? Então ele acorda, e no momento que ele acorda é o sair da Matrix, né? Aquela saída da Matrix, quando o Neo acorda. Então isso aí é o leão, quando o Neo acorda e começa a combater a Matrix, as máquinas da Matrix, então é o símbolo do leão, né? É uma boa analogia. Então, e depois desse leão, de que ele construiu a liberdade, então ele está pronto aí para se transformar na criança, que é um outro símbolo. O que é criança? É a inocência, é o recomeçar, né? A criança é isso. A criança é um eterno, um sagrado sim, diz o Nietzsche. Porque a criança é diferente do camelo. O camelo, ele diz sim como obediência ao dragão do tu deves, à moral do sistema. Mas a criança não. A criança, ela diz sim à vida. Né? Por isso que é o sim sagrado, ela diz sim aos valores que afirmam a vida. Então essa criança seria ela é a base, é a consciência, né? É o momento que depois da construção da nossa liberdade, depois que o leão, o nosso aspecto de leão, desconstruiu todos aqueles valores, falsos valores dentro da nossa consciência, então nos tornamos vazios nesse sentido, puros, inocente. Então esse é o símbolo representado por uma criança, porque é necessário se esvaziar para se preencher de novos valores, de valores que afirmam a vida. Então a criança seria o sagrado sim, mas o sagrado sim que vai afirmar é o sim para a vida, para a afirmação da vida. E então a criança é o símbolo
do super-homem, né? Que o super-homem é o embrião do super-homem. Então, que o super-homem é um termo que o Nietzsche usa para representar o homem integral, né? O homem real, o homem autêntico. Então, é interessante isso, para vocês observarem essa questão toda. Então, toda a filosofia de Nietzsche vai se desenvolver dentro da filosofia, na questão da ética, vai se desenvolver dentro dessa perspectiva, né, dos três estágios da consciência, e que nós temos que tirar, né, fazer a inversão, né, voltar a fazer a inversão, não da forma que foi feita, tirar da afirmação da vida as forças ativas sendo subjugadas pela reativa, mas agora nós temos que inverter isso, colocar a forças ativas da vontade de potência no comando, né? Deixando a forças reativas ocupar seu lugar, que é de destino. E aí o ser humano se torna um ser criativo, positivo, e ele vai criar valores que vai afirmar a vida. Então a Nietzsche fala da inversão, que essa moral dos escravos, ela faz a inversão, né? Ela surge do ressentimento, né? Dos fracos contra os fortes, sua origem está no ódio, e o ódio então é a força que vai mover essa negação da vida. E essa inversão, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que seria essa inversão de valores. Por exemplo, o bem. Então, na concepção do homem ativo, do homem que dotado de vontade de potência afirmativa, o bem seria um sentimento que eleva, né, que eleva a sua potência. E elevando sua potência, ele vai aumentar a sua capacidade de pensar e de sentir e de agir. Então, ao mesmo tempo que o homem se torna livre também nessa questão, né? Na concepção da moral dos escravos, o bem está ligado, associado a ser humilde e desprezar a si mesmo, né? Ser piedoso, né? A humildade, a piedade, isso para Nietzsche são valores que negam a vida e não que afirmam a vida. Por quê? Porque esses valores reativos, eles inibem, né? Eles bloqueiam a afirmação da vida. Bloqueia a afirmação do homem como a si mesmo, né? Bloqueia o tornar-se a si mesmo, né? Ele bloqueia, ele impede com que nós sejamos a nós mesmos. Então, isso na concepção, deve ser superado, né? E se supera quando a nossa força, nossa vontade de potência passa a afirmar a vida. Um outro exemplo também, para vocês entenderem bem essa questão da inversão de valores, é a questão do trabalho. O trabalho é colocado como algo digno, né? Como algo honroso, como algo que nós temos que trabalhar a vida toda, de manhã até a tarde, porque é honroso, é glorioso. O homem que trabalha, ele é bem visto na sociedade, né? Mas isso aí é tudo uma estratégia do próprio sistema, né? Do sistema capitalista, que tem a sua religião cristã ali, docilizando as almas, né? Para aceitar esse absurdo, né? E Marx critica isso, Marx coloca esse trabalho alienado como um processo de desumanização. Marx não estava errado, né? Apesar que Marx, para Nietzsche, está dentro do reativo, do niilismo reativo, mas não é tudo que o cara está errado quando ele fala. Isso nós podemos usar de Marx. Então Marx fala que o trabalho alienado, ele vai desumanizar o sujeito, né? Transforma o sujeito numa coisa, numa mercadoria no mercado de trabalho. Então, e esse trabalho alienado, esse trabalho que impede o desenvolvimento da consciência, da razão do sujeito, impede com que ele seja ele mesmo, porque não vai dar nenhuma chance, nenhum tempo dele estudar, dele refletir, dele buscar, né, valores, criar valores, ser ativo e criativo, vai impedir ele de fazer, de ser assim. Então, da outra parte, o ócio criativo, que seria básico para que esse sujeito de vontade de potência afirmativa criasse os seus valores, né? O tempo que ele tem, né, para ser criativo, para ser ativo e criativo e criar os seus valores, é colocado como algo negativo, algo, uma preguiça, né? Então é condenado dentro dessa sociedade. Então veja como os valores se invertem. O trabalho alienado, que impede o desenvolvimento do ser humano enquanto ser humano, é colocado como algo glorificado.
enquanto que o ócio criativo, que seria aquele tempo, né, necessário para que o homem se realize enquanto ser humano, é colocado como algo maléfico, mal. Então veja bem, então tudo que é bom no sentido da afirmação da vida é colocado pela moral dos escravos como mal, como negativo. Isso que nós temos que perceber, que é a inversão, e que é quando a força, a vontade de potência passa a negar a vida, quando esses valores são criados por meio do ressentimento e do ódio. Né? Então é assim que se acontece. Um outro caso também, estava conversando com um amigo meu, um professor Leandro, e nós estamos falando sobre justamente sobre essa aula que eu estou comentando com vocês. O Leandro deu um exemplo, fez uma analogia muito interessante do preso, né? O preso, ele está lá na cadeia e ele tem ódio, né? Ressentimento de quem está fora, né? Em liberdade. A mesma coisa, eu também estava partindo daí, eu pensei em um outro exemplo também, como se fosse aquele cara que é apaixonado, tem paixão por uma mulher, né? Só que a mulher não corresponde a essa paixão, porque ela ama outro homem, né? E aí ele passa a odiar muitas vezes a própria mulher, mas ele passa a odiar o seu inimigo, ele passa a ver o outro que é amado pela a mulher que ele ama como inimigo, e odeia e quer destruir esse inimigo. Esse inimigo. Então é mais ou menos isso, é dessa forma que essa moral dos ressentidos, nessa moral dos escravos, ela opera dentro da psique do ser humano. E se nós entendermos isso, nós vamos compreender o mecanismo psíquico da sociedade. Né? Eu prefiro usar o Nietzsche para compreender a psicologia da sociedade do que o próprio Freud, né? Apesar que a contribuição de Freud é importante, de outros também, mas o que Nietzsche coloca em sua filosofia é muito bom. A gente vai entender como é que funciona essa psique louca desse ser humano, né? Nós vimos isso agora no Brasil. Estamos vivendo isso, né? Na questão política, né? Essa dualidade esquerda e direita, né? Essa luta que nós temos aí, um ódio contra o outro, e nós quem perde é o próprio país, porque o país é reativo, né? Enquanto sociedade, uma sociedade reativa, é incapaz de criar novos valores para criar um sistema político realmente fundamentado na afirmação da vida. E aí fica preso aí nesse ódio, nesse ressentimento, guerra um contra o outro. Então, dessa forma, Nietzsche também usa um outro símbolo também muito interessante, o Dionísio, o deus Dionísio da Grécia Antiga, né? Que Dionísio para Nietzsche seria a afirmação da vida, a vontade de potência, né? A afirmadora da vida, a afirmação do ser, né? O Dionísio seria a afirmação do ser. Então é isso. Então, a vontade de potência afirmativa, o Dionísio, que é o própria que representa, né, personifica a própria vontade de potência de cada um, a vontade de potência afirmativa, aquela que afirma o ser, no sentido, então, que nós devemos buscar, né, essa força, buscar inverter, né, porque nós temos essa moral ressentida, essa moral dos escravos interiorizada dentro de nós, e isso nos faz sujeitos ressentidos, né? Nós somos ressentidos, cheios de ódios, e não precisa superar isso, né? A gente trabalha com a ideia da superação, nós devemos transcender isso, e ir além do bem e do mal. Né? A afirmação da vida é estar além do bem e do mal. Então, para fechar, né, o ódio seria a força que move os ressentidos, né? Os ressentidos contra tudo aquilo que é bom no sentido da afirmação da vida, e o amor é a força que move os de nobre moral, a força que move aqueles que são afirmadores da vida, aqueles que querem afirmar o que eles realmente são e não viver uma vida de máscara, uma vida ilusória, uma falsa existência, né? Viver de má fé, como coloca o Sartre. Então fica aí essa aulinha básica aí para vocês, turma. Espero ter contribuído aí com essa aula e instrumentalizá-los também para que vocês possam aí estar aí também buscando esse tipo de conhecimento para combater o dragão do Tu Deves, né? Aquele que se encontra já insatisfeito
dentro dessa ordem, desse sistema, já está naquele grau de leão, mas precisa se instrumentalizar para conhecer a si mesmo e afirmar a si mesmo. Valeu aí, fica na paz, galera.